Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." E Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias das redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós que estamos vivenciando esta Santa Missa, nesta primeira semana do tempo comum, onde o Senhor já tem nos falado tanto no início deste novo ano, deste novo tempo que começamos. E nestes dias, na Sagrada Liturgia, nós temos acompanhado as leituras do livro de Samuel. Samuel, um profeta escolhido por Deus, chamado por Ele, mas que a princípio não conhecia o Senhor e por isso não sabia distinguir qual era a voz de Deus que falava com ele. Esta é a leitura de hoje que nós estamos acompanhando. Samuel estava com Eli e serviam a Deus na casa de Deus, mas Samuel ainda não tinha feito uma experiência com Deus. Samuel não tinha ainda clareza daquilo que Deus queria da sua vida. E nós, ao escutarmos esta leitura, vamos também refletir sobre esta voz de Deus que fala conosco, que nos chama, mas que muitas vezes nós ainda, por não termos o conhecimento de Deus, por não estarmos na sua presença, não sabemos que é o Senhor que está nos chamando, que é o Senhor que está falando conosco. Olha o que diz a leitura. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. Por isso, meu irmão, minha irmã, aqui está algo que deve chamar nossa atenção. Mesmo nós que estamos nos caminhos de Deus, que estamos na casa de Deus, servindo a Ele, mas não basta só nós estarmos na casa de Deus, não basta só estarmos a serviço de Deus, porque nós não somos funcionários de Deus.
Quantas pessoas que estão nas suas comunidades, nas suas paróquias, nas suas pastorais, nos movimentos, que há tantos anos servem a Deus, mas ainda não tiveram um conhecimento profundo dele, ao ponto de reconhecer a sua voz e saber o que Deus quer da minha vida, para que ele me chama, para onde ele está me enviando. Porque às vezes nós chegamos diante até de pessoas que servem a Deus e perguntamos: qual que é o propósito da sua vida? Qual que é a finalidade da sua vida? Para que você está gastando a sua vida no serviço de Deus? Para que você está nessa profissão? Para que você está gastando a tua vida nesse empreendimento? E aí muitas vezes nós temos a infeliz constatação de que pessoas que estão há tanto tempo trabalhando na casa de Deus, servindo a Ele, participando da Santa Missa, da adoração, rezando o seu terço, mas ainda não sabem distinguir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Samuel precisou ter essa experiência. Samuel precisou de fato experimentar o Senhor, para que ele soubesse. Por 3 vezes Deus falou com ele, e ele pensava que era Eli que estava falando, não sabia que era Deus. E aí foi preciso que Eli descobrisse e falasse para Samuel: olha, é o Senhor quem está te chamando, por isso quando Ele te chamar, você deve falar assim: fala, Senhor, que teu servo escuta. Essa precisa ser a nossa resposta diante da voz de Deus, do chamado de Deus para a nossa vida. Senhor, eu sei que és tu que falas comigo, por isso eu quero lhe ser obediente, por isso eu quero fazer a tua vontade, por isso eu não quero mais ficar perdido no mundo, como alguém que não tem um sentido, uma direção e não sabe o que o Senhor quer. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, deixar com que a voz de Deus conduza a nossa vida. No mundo de hoje, onde nós temos tantos barulhos, onde nós temos tantas vozes exteriores e interiores que falam constantemente, perturbando a nossa cabeça, e nós não sabemos mais distinguir qual que é a voz de Deus para mim, o que Deus me chama, o que Ele quer de mim. É certo que na sabedoria da igreja, a igreja nos diz que todo cristão deveria ter um diretor espiritual. Talvez muitos de vocês tenham, de ter um padre, uma pessoa de caminhada na igreja, de maturidade cristã, a quem nós podemos recorrer para nos auxiliar num caminho com Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, sim, nós precisamos de diretores espirituais, porém, o diretor, aquele que nos acompanha, aquele que nos direciona para Deus, vai ser apenas alguém que vai nos ajudar a identificar a voz de Deus, mas ele não vai ser a voz de Deus. Como que nós adquiriremos esta esperteza para saber, até mesmo por meio dos nossos diretores espirituais, qual é a vontade de Deus? Numa vida de intimidade com Ele. Quando diz aqui na palavra que Samuel ainda não conhecia o Senhor, nós sabemos que esta palavra conhecer nas Sagradas Escrituras diz de uma intimidade, diz de alguém que você se aproximou, que você ouviu, que você conheceu. E aí nós temos tantos exemplos, como um relacionamento de amizade, onde um amigo conhece o outro, ao ponto de saber apenas, às vezes, pela aparência, como que o outro está. Ou até mesmo você que namora, você que está noivo, você que é casado, casada. Quando de fato se conhece, se está próximo, há uma intimidade, um conhecimento.
Só que muito mais profundo nós precisamos ter este relacionamento com Deus. Você tem mantido este relacionamento com Deus? Eu te pergunto hoje. Ou você está igual Samuel, servindo, trabalhando, gastando a tua vida, mas ainda não fez uma experiência de verdade? Ou você que está aqui nesse santuário pela primeira vez, ou você que nos acompanha, que está nos acompanhando, e pela primeira vez você deseja, você se abriu para escutar a voz de Deus e saber que é Ele. É preciso nós trilharmos este caminho de intimidade. Olha só o processo que Samuel vive. Primeiramente, ele tem que conhecer o Senhor para poder escutá-lo e saber que é o Senhor que fala com ele. Ele escuta, depois que ele escuta a voz de Deus, Deus cumpre a palavra na vida de Samuel, e depois Samuel se torna um profeta, aquele que vai transmitir agora a palavra para todos aqueles a quem o Senhor enviá-lo. Este é o mesmo processo que Deus também quer fazer conosco, comigo e com você. Nós precisamos fazer esta experiência de fato com Ele. Nós precisamos estar de verdade na presença de Deus, para que assim nós saibamos que é Ele quem fala conosco, que é Ele quem dirige a nossa vida, para que assim nós possamos ver o cumprimento da Sua palavra na nossa vida. Quantas pessoas que ainda ficam esperando o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, mas será que Deus ainda não cumpriu? Ou será que você não ouviu e por isso não soube perceber Deus cumprindo a palavra, a promessa dele na tua vida? E aí depois que nós ouvimos que Deus cumpre a sua palavra, nós também nos tornamos pela sua graça esses transmissores, aqueles que levam, aqueles que anunciam. Só que o anúncio de Deus, meu irmão, minha irmã, não pode ser somente com palavras. Não adiantaria de nada eu estar aqui pregando para vocês, ou qualquer um de nós da Canção Nova, sem que esta palavra antes não esteja se cumprindo na nossa vida, ou pelo menos nós estejamos nos esforçando a cada dia para que essa palavra se cumpra. Não valeria de nada. Seríamos apenas como canos que levam a graça para todos, e todos experimentam, mas o cano, depois que passa a água, fica água nele, sim ou não? Sim ou não? Não fica, passa. Nós precisamos, antes de passar a graça, de sermos instrumentos da graça para os outros, precisamos reter essa graça na nossa vida, para que essa graça transborde em nós e assim alcance a todos aqueles que necessitam e que precisam também da graça de Deus. Olha o que é necessário, meu irmão, minha irmã, para nos tornarmos íntimos e assim sabermos quando Deus fala conosco. Precisamos mergulhar na palavra. Deus fala conosco pela sua palavra. As Sagradas Escrituras. Quem tem Bíblia aqui na sua casa, levanta a mão, Padre V, vai lá. Olha só que maravilha, tantos e tantos que têm Bíblia. Eu não vou perguntar para você não passar vergonha, quem que deixa a Bíblia aberta no Salmo 90, lá na sala, chega as páginas, estão amarelas. Não precisa levantar a mão não, por favor. Porque, gente, tem muita gente que usa a palavra de Deus como um amuleto, como superstição. Deixa a Bíblia aberta lá na sala, no Salmo 90, porque se tiver aberta no Salmo 90, não vai entrar nenhum demônio na minha casa, amém? E vocês concordam. O melhor é isso. Não é superstição, gente. Aquela palavra não terá efeito nenhum se eu não a ler, se eu não me esforçar para que ela se cumpra na minha vida. Uma fonte
profunda de intimidade com Deus é a palavra de Deus, mas uma palavra lida, ou então escutada, meditada e aplicada na nossa vida, como o nosso Pai Fundador tantas vezes nos ensina. E foi assim que começou a Canção Nova, lá em Queluz, com o Padre Jonas, fazendo os encontros de catecumenatos com os jovens. E foi no encontro desse que ele fez o convite para quem quisesse deixar um ano da sua vida, deixar sua casa, sua família, até seu namoro, para poder dar para Jesus. Eles estavam reunidos lá para meditar a palavra. O encontro foi tão profundo e tão grande com Deus por meio da palavra, que provocou aqueles jovens a entregarem a sua vida inteiramente a Deus. E o que é que a leitura da palavra, que o mergulho na palavra de Deus, a palavra que você escuta em cada Santa Missa, pelo menos aos domingos quando você vai, o que é que esta palavra tem causado na tua vida? O que é que essa palavra tem feito de extraordinário para que você possa mergulhar em Deus e escutar o Senhor que fala contigo? Tantas e tantas pessoas chegam até nós padres e dizem: Padre, eu não consigo escutar a Deus, eu não sei o que Deus quer de mim, eu paro, eu pergunto e eu não consigo escutar mais, eu não sei, eu não tenho discernimento. Deus está falando contigo. Mergulhe na palavra, deixa o Senhor revelar a você a vontade dEle por meio desta palavra. Esse chamado que Deus fez a Samuel e faz também a cada um de nós, ele requer uma resposta. Uma resposta. Não basta só eu clamar, eu pedir: Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra, Senhor, derrama o teu fogo sobre nós. E aí eu experimento a graça, eu bebo da graça, eu venho na Canção Nova, eu assisto a Canção Nova, eu escuto a Canção Nova, eu rezo com a Canção Nova, eu rezo lá na minha paróquia, na minha comunidade, mas depois que eu experimento a graça de Deus, qual é a minha resposta para com Ele? Você tem respondido à voz de Deus, sim ou não? Qual é a tua resposta para Ele? E a resposta que nós podemos dar a Deus, como eu já falei, deve ser com a nossa vida. Todo aquele, se você pegar as Sagradas Escrituras, todos aqueles que fizeram um encontro com Cristo, tiveram um encontro com Cristo, a vida deles foi renovada, restaurada, mudada. Eles não continuaram mais os mesmos. E por que será que você continua a mesma coisa? E por que será que eu ainda não me tornei melhor a partir de tantas vezes que eu me encontro com Jesus, que eu prego a sua palavra, que eu leio a sua palavra, que eu me coloco na sua presença? Precisa ter uma resposta. No início deste novo ano que nós começamos, de 2020, o primeiro propósito que você precisa fazer com Deus é este: eu quero responder ao chamado de Deus na minha vida. Bora dizer isso, compadre? Diga: Senhor Jesus, neste novo ano, neste novo tempo que eu estou vivendo, eu quero responder ao teu chamado na minha vida. Pelo teu Espírito Santo, me mostra, Senhor, qual é a resposta que eu preciso dar conforme o teu chamado. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós podemos substituir o nome Samuel pelo nosso nome e escutarmos o Senhor chamando por cada um de nós com o nome que nós trazemos. Este nome é o nosso. Hoje, nesta liturgia, escute o Senhor te chamando. Quando foi que o chamado de Samuel se tornou profético? Porque ele se tornou um profeta. Quando a palavra diz que o Senhor
estava com ele. O Senhor estava com ele. E aí nós olhamos o evangelho de hoje, segundo São Marcos, que diz que Jesus manifestava o reino de Deus por onde ele passava. E como que ele manifestava o reino de Deus? Curando, libertando, restaurando as vidas, levando a palavra para que aqueles que estavam no erro, no pecado, se convertessem. Todos esses sinais são para comprovar ainda mais que Jesus é Deus e que onde ele passava, a experiência com ele trazia vida nova. Isto é a resposta daquele que conhece a Deus de verdade. Mas o interessante é nós vermos, irmãos e irmãs, que após a cura da sogra de Pedro, nós ouvimos o evangelista nos dizer que Jesus, ele se retira. Jesus se levantou e foi num lugar deserto para rezar. O que ele foi fazer lá, gente? Foi rezar. Meu Deus, eu me pergunto tantas vezes, se o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo nosso Senhor, precisou tantas e tantas vezes se retirar para escutar a voz do Pai, imagina eu e você? Você já pensou? Quantas vezes que a gente reza um pouquinho, e aí a gente diz, nossa, eu já estou cansado de rezar, eu não preciso mais rezar. Ah, quanto tempo você tem de conversão, de caminhada com Deus? 30 anos, 40 anos, 50 anos. E muitas vezes a gente coloca isso como se fosse um diploma de doutorado que tivéssemos alcançado e que a partir daí não precisaríamos mais de nada. Engano nosso. Nós precisamos rezar mais. Se tantas e tantas situações hoje estão difíceis, é porque nós temos rezado pouco. Jesus se retirava para rezar, para escutar o Pai, e assim, ele não tinha dúvida de qual era a vontade do Pai para ele. Está vendo por quê? Muitas vezes a gente fica em dúvida na nossa vida. Está vendo por que muitas vezes você precisa estar indo atrás de gurus, de pessoas que às vezes dizem ser os mais sábios deste mundo e querem ensinar técnicas e tantas outras coisas, mas enquanto você não escuta o mestre dos mestres, que é Jesus, ele se retirava para escutar o Pai. Se nós nos colocássemos constantemente à escuta do Pai, nós não estaríamos perdidos, nós não estaríamos nos deixando levar por tantas e tantas coisas ruins que estão no nosso tempo. Não precisaríamos. A receita para ser feliz. Aí diz lá que tem a receita para ser feliz e todo mundo vai atrás. Ah, como você ter agora o casamento mais perfeito do mundo, e todo mundo vai atrás. Não liga se é de acordo com a igreja, não liga se está jogando a nossa fé no lixo, não liga se é qualquer um e qualquer uma que está aí anunciando qualquer coisa, não liga, apenas vai iludido. Nós já temos um mestre. Você tem um mestre, sim ou não? Quero lhe perguntar isso. Você tem um mestre, sim ou não? Sim. Quem que é o teu mestre? Quem que é o teu mestre? Então escute a Ele. Ele tem falado conosco. Abra os teus ouvidos pela ação do Espírito Santo. Olha o que diz aqui. Samuel não tinha o conhecimento de Deus, porque é necessária uma atualização com a força do Espírito Santo, para que o homem capte essa palavra em seu caráter único de palavra de Deus.
aqui está algo que nós nos perdemos muitas vezes. Nós queremos entender segundo a nossa vontade. Nós queremos entender segundo o nosso conhecimento. Nós queremos entender conforme as coisas que nós já adquirimos nessa vida. Nunca vamos entender. Porque para entender qual é a voz de Deus e o que Deus quer, é preciso a força do Espírito Santo sobre nós, amém? É por isso, meu irmão, minha irmã, que a igreja diz, todas as vezes que nós formos ler a palavra de Deus, nos colocar em oração, é preciso antes que peçamos que o Espírito Santo nos ilumine, porque não pode ser um conhecimento meu. Eu não posso pregar a mim mesmo, o Padre Gilberto não pode pregar a sua palavra, o seu querer, o que ele acha. Eu preciso pregar a palavra de Deus, aquilo que a igreja nos diz. Eu preciso anunciar a verdade que não é minha, a verdade que vem de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se abra ao Espírito Santo. Fica de pé um pouco, por favor. Deixa o Espírito Santo inundar a tua vida agora. Fecha os teus olhos, vai pedindo essa graça. Que o Espírito Santo venha sobre você, para que Ele te ensine a discernir a voz do Senhor para a tua vida. Se coloque em oração. Mergulhe nesta palavra. Quando nós escutamos a palavra dizer Samuel, 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 escuta o Senhor chamando o teu nome. José, José, José. Maria, Amélia, não sei como é que é o teu nome, mas coloque agora o teu nome neste chamado que Deus agora te faz. Talvez você esteja no meio de tantas situações difíceis, barulhentas, perdido, perdida, desencontrado, onde você não consegue ouvir a voz de Deus te chamando. Talvez você tenha colocado pessoas à tua frente, e você disse, essa pessoa é o meu guia, essa pessoa e vai me direcionar, essa situação vai me levar à verdade que eu preciso. Mas na verdade isso estava te distanciando cada vez mais. Deixa o Senhor ocupar o centro da tua vida. Deixa o Espírito Santo te revelar a verdade. Deixa o Senhor te fazer dar passos em direção a uma resposta concreta à vontade dEle para você. Talvez você disse, eu quero ir nessa missa lá na Canção Nova hoje, eu quero assistir essa missa para ter uma resposta de Deus. Eis a resposta que Deus está te dando. Não é a solução. Você precisa escutar para saber o que é a vontade de Deus para você. Você precisa ouvir mais, rezar mais. Você precisa mergulhar mais na palavra. Você precisa conhecer a Jesus de fato. Entrega a tua vida para Ele agora. Vai pedindo, Senhor, mostra-me a tua vontade. Senhor, fala comigo. Senhor, mostra-me o caminho. Senhor, revela o que tu queres para mim. Eu não quero mais ficar perdido. Eu não quero mais ficar sem sentido. Eu não quero mais ficar sem saber o que o Senhor deseja para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho. Deus está falando contigo agora, escute a Ele. Não espere respostas prontas, caminhos prontos, não. Vai caminhando com o Senhor. Vai buscando cada dia mais a face dEle. Vai se entregando a Ele, para que assim Ele te revele. Obrigado, Senhor, porque falas ao nosso coração nesta hora. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo é derramado sobre nós, a força que precisamos para o entendimento da Tua vontade.
Fala com o teu povo, Senhor. Fala com teus filhos, com as tuas filhas, estes que estão aqui na tua casa, no teu santuário, mas também aqueles espalhados por esse Brasil todo que agora estão nos acompanhando. Escutem a voz de Deus. Abram os ouvidos e o coração para que o Senhor vos fale. Não deixe as situações falarem mais alto. Situações de perda. Você que perdeu alguém e não consegue mais escutar a Deus. Você que perdeu o emprego. Você que há tanto tempo está sem emprego. Deixou com que essa situação fale mais alto e você não escuta mais a voz de Deus. Você que deixou a amargura, a tristeza, o medo dominarem a tua vida, e isso está te tornando surdo para ouvir a voz de Deus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Você que não sabe o que escolher da tua vida, perdido. Você que não sabe o que é que eu vou fazer da minha vida, o que é que eu vou fazer, qual o meu sonho, qual o meu projeto, qual o meu objetivo, qual o meu alvo. Fala, Senhor, com teus filhos nesta hora. Não tenhas medo de entregar a tua vida a Deus, para que Ele te conduza na vontade dEle. Diga comigo, Jesus, eu me coloco hoje diante da tua presença, para te escutar, na força do Espírito Santo. Ele me dá o entendimento, da tua vontade, para a minha vida. Eu peço, Senhor, a graça, que todas as vozes, todos os barulhos, interiores e exteriores, sejam calados. Que a tua voz seja mais alta, mais forte, dentro de mim, e eu te escute. Senhor. Obrigado, Senhor, porque falas comigo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.